Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. Nesta videoaula vamos trabalhar com um contador pneumático. Retornando a um dos exemplos dados nas aulas anteriores, em que nós havíamos mostrado os modos de funcionamento do ciclo único e ciclo contínuo. Nesse circuito apresentado no FluidSim, o circuito pneumático funciona no modo ciclo contínuo, pressionando a botoeira 1V1 com trava. O que nós vamos fazer nesse circuito é substituir essa botoeira 1V1 com trava por uma válvula equivalente, que retém o último estado, porém que não necessita de uma botoeira com trava. Ela vai utilizar uma botoeira, vai utilizar um acionamento indireto feito por pressão através de uma segunda botoeira sem trava. Vamos fazer então essa alteração no nosso projeto. Vamos para as válvulas acionadas manualmente. Vou selecionar aqui então uma válvula com acionamento por botão, sem trava, e vai por sua vez comandar indiretamente uma segunda válvula que tem um acionamento pneumático. Para que essa válvula retenha o seu último estado, nós vamos configurá-la na sua condição de válvula memória, assim como nós já vimos isso em outros circuitos pneumáticos. Isso garante a essa válvula a característica de reter o seu estado, assim como se essa válvula fosse uma válvula com trava, embora ela não seja. Então, vamos fazer isso. O acionamento então vem da válvula 1V1, que comanda, vamos dar alguns nomes aqui diferentes. Vamos chamar essa válvula então de válvula 1V3. A válvula 1V1 comanda a válvula 1V3 que retém o sinal. Então a nossa válvula 1V1, ela corresponde ao nosso ciclo contínuo. E a válvula 1V3 é a responsável por manter esse sinal. Quem vai promover o desligamento da válvula 1V3, ou seja, nós vamos ter duas linhas de pilotagem, a linha 12, que faz a válvula ficar no estado acionado, ou seja, que garante o funcionamento no modo ciclo contínuo, e nós temos a linha de pilotagem 10, que desliga essa válvula. Então, nós vamos utilizar para desligamento do nosso ciclo contínuo, nós vamos utilizar um contador pneumático. Então, esse processo que representa uma máquina automatizada, ele funciona da seguinte forma. A máquina vai funcionar de forma ininterrupta até que sejam contadas uma quantidade de N peças. Quando essa quantidade for atendida, então a máquina interrompe o seu ciclo de produção, para automaticamente e vai reiniciar somente quando for novamente dado um comando de partida através da botoeira 1V1. Vamos incluir o contador pneumático. Ele vai estar aqui em válvulas de bloqueio e controle de vazão. Vamos determinar aqui uma quantidade simbólica de 7 peças de contagem, ou seja, cada vez que o cilindro realizar um ciclo, ele vai acionar o sensor 1S2, que vai mandar, por sua vez, um pulso para o contador. E quando essa contagem chegar nesse número hipotético de 7 contagens, o contador manda um sinal de desligamento do ciclo contínuo. Vamos também colocar a linha de pilotagem no seu modo correto. Eu vou chamar esse contador de 1Z3. Vou fazer as correções
nos demais. Vou chamar a fonte de pressão de 1Z1, a unidade de serviço de 1Z2. Dessa forma, nós temos estabelecida a sequência correta das identificações. Nós temos aqui no contador 4 linhas utilizadas para aplicação. Então, nós temos a via de pressão, que é ligada na saída da unidade de serviço. Temos a saída de aplicação, que é a via 2, que manda o sinal do contador quando este chega no número de contagens, ou seja, o contador só vai enviar o sinal quando a contagem chegar no valor pré-determinado. A linha de pilotagem 12, que vai receber os pulsos a cada ciclo de trabalho do circuito pneumático, assim que o cilindro 1A chegar no final de curso e atuar o sensor de rolete 1S2. E nós temos também a via de pilotagem 10, que indica o reset. Ou seja, nós podemos dar um copiar-colar na nossa válvula direcional e, de forma arbitrária, nós podemos reiniciar a contagem desse contador. Aqui nós vamos também incluir as numerações da válvula direcional e da válvula de reset. Então, para nós mantermos a sequência, nós vamos observar então que a nossa válvula direcional pode ser chamada de 1V4, e isso altera, por consequência, a numeração das demais válvulas. Então, nossa válvula de reset vai ser a válvula 1V7. Então, recapitulando, nós vamos ter nesse circuito nosso botoeira 1V1. Vamos incluir uma pequena legenda só para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos ter aqui uma legenda e que ela vai nos dar alguns nomes. Então, nós temos aqui a nossa válvula 1V1, é o nosso botão de início, nosso start. Opa, apertei coisa errada. Depois nós damos aqui o segundo componente, é a nossa válvula 1V2, é uma válvula E, então não precisa identificar. A nossa válvula 1V3 é a válvula responsável pela permanência do sinal, ou seja, pelo ciclo contínuo. Depois nós temos a válvula 1V4, que é a válvula de comando, que nós já sabemos. As válvulas 1V5 e 1V6 são as válvulas reguladoras de vazão, responsáveis pela regulagem da velocidade do cilindro. A válvula, os sensores 1S1 e 1S2 são os nossos finais de curso, sensores de contato por acionamento mecânico. Nós temos o contador 1Z3, então nosso contador, que vai identificar a contagem dos ciclos de trabalho dessa máquina, observando que numa máquina a quantidade de contagem normalmente seria muito maior do que 7 contagens. Seria 50, 100, 200, 500 ou muito mais do que isso. Ou seja, ele está ajudando a monitorar o processo, quantidade de peças produzidas, essas coisas. E nós temos no final a nossa botoeira 1V7, que ela representa o nosso reset do contador. Vamos dar um comando de aceitar aqui. Deixa eu ver, ficou um pouquinho desconfigurado. Não sei se ajudou alguma coisa, mas vamos lá. Esquerda, perfeito. Então aqui temos a nossa legenda, que inclui a identificação desses elementos, vamos dizer assim, um pouquinho diferentes em relação aos circuitos anteriores. E vamos dar um comando de simulação a fim de analisarmos o comportamento desse circuito. Ele deu uma sobreposição de linhas, vamos fazer as devidas correções. E vamos iniciar o processo. Então, mediante o comando da botoeira 1V1, a válvula 1V3 assume a posição da esquerda, que permite continuamente a passagem do ar, e o circuito pneumático assume o seu modo ciclo contínuo, observando que nesse circuito não temos o modo ciclo único. E
E o cilindro vai funcionar de forma ininterrupta entre os sensores 1S1 e 1S2. E a cada vez que o cilindro chegar e acionar o sensor 1S2, este vai enviar um pulso para o contador que vai diminuir o número de contagens. E quando essa contagem chegar em 7, o contador pneumático então vai fechar, vai comutar e vai permitir a passagem do ar, interrompendo o modo de funcionamento ciclo contínuo. E ele vai permanecer nesse estado. Vamos então observar o funcionamento desse sisteminha. Vamos colocar um pouquinho mais de abertura aqui no retorno para o circuito ser um pouco mais rápido. Então, ele funciona no seu modo ciclo contínuo. Se vocês observarem no contador, a contagem vai sendo diminuída a cada ciclo. E quando essa contagem zerar, que é o caso que vai acontecer agora, o que acontece? O contador comuta, permite a passagem do ar, pilota a linha 10 da válvula 1V13 e faz a válvula mudar de posição, impedindo a passagem do ar para a válvula E, ou seja, está desligando o modo ciclo contínuo. E observem que o contador ele permanece nessa posição de permissão da passagem do ar, o que faz o circuito pneumático parar, até que seja dado um comando manual de reset ou seja pressionada a botoeira 1V7. Aqui o que eu fiz? Eu pressionei a botoeira 1V7. Então, o que aconteceu? A contagem voltou ao seu valor original, pré-ajustado em 7. Novamente, o contador comutou e voltou ao seu estado aberto, ou seja, ele não está mais mandando o sinal de ar. De modo que, se a botoeira 1V1 for pressionada, o ciclo reinicia novamente até que o número de contagem seja estabelecido, que é o que foi feito nesse momento. Essa botoeira da válvula 1V1 foi pressionada, a válvula 1V3 voltou para o estado aberto, em que o circuito manifesta o seu modo de funcionamento contínuo, e ele vai ficar nessa condição de funcionamento ininterrupto até que se chegue ao número de contagens pré-definido. Então, vimos novamente o funcionamento desse circuito pneumático, enfatizando alguns detalhes, que num circuito automatizado, normalmente alguns itens estão presentes. Os sensores, nesse caso sensores que indicam o posicionamento do atuador, temporização, que permite se controlar os tempos de funcionamento, os tempos de avanço, o tempo de retorno, os tempos de pulso e assim por diante. E as contagens também são muito frequentes, uma vez que se quer ter uma noção, se monitorar o que está sendo produzido, o quanto se está sendo produzido. Muito embora todas essas funções elas já estejam integradas em controladores eletrônicos programáveis, mas nós podemos, de forma já inicial, entender os mesmos conceitos utilizados numa automação que utiliza um CLP ou um controlador lógico programável. Um último componente que vai ser incluído em nosso circuito é uma válvula de abertura e fechamento, que também normalmente está presente, que é uma válvula que permite a despressurização do circuito. Vamos incluir. Que válvula é essa? É uma válvula direcional, normalmente aberta, que ela é instalada sempre, ou quase sempre, né? Sempre é um termo bastante complicado. Deixa eu aumentar o tamanho da nossa folha. Vamos lá em arquivo, tamanho do desenho. Eu vou incluir aqui um formato horizontal para o nosso desenho ganhar um pouco de tamanho, largura. Então, o que vai ser inserida aqui? A nossa válvula acionada por botão. Então, vou alterar o modo de acionamento, colocar um acionamento por botão e vou rotacionar essa válvula em menos 90 graus. Fazendo isso e evitando as sobreposições, podemos fazer essa ligação. E aqui nós já temos, então, essa condição. Muitas vezes essa válvula não tem mola
ou seja, esse comando de avanço e de retorno, ele depende só do esforço manual, sem a presença de mão. Eu vou chamar essa válvula aqui, vou dar um copiar colar, vou chamar essa válvula aqui de 1V0. É a válvula de acesso ao circuito. Então, numa condição inicial, o que acontece? Essa válvula vai estar em seu estado, vamos dizer assim, acionado ou não acionado, depende da configuração dessa válvula. Eu coloquei uma válvula que é normalmente aberta, de modo que o circuito está despressurizado. Quando esse circuito for iniciar, a primeira coisa que o operador da máquina vai fazer é permitir a passagem do ar através da comutação dessa válvula direcional. Só a partir desse momento, então, o circuito recebe ar comprimido e está apto a funcionar. Por que essa válvula é importante? Porque normalmente, com o passar do tempo, com o desgaste dos componentes, muitos deles começam a apresentar pequenos vazamentos. Então, para se minimizar essas fugas de ar que vão acontecer em cada ponto de consumo, é necessário, então, que esse ar não esteja à disposição para vazar nesses componentes. Então, essa válvula interrompendo a passagem do ar comprimido, isso significa que se a máquina está parada, né, e está sujeita a pequenos locais de vazamento, esse vazamento não vai ocorrer durante esse tempo de não operação. Muitas vezes a máquina fica parada em todo o período da noite, nos finais de semana, e então o ideal é encontrar formas de se diminuir os vazamentos internos que porventura possam ocorrer. Então essa foi a nossa aula de circuitos pneumáticos. Tratamos hoje sobre contador e também incluímos uma válvula de fechamento na entrada de um circuito. Tá? Na próxima videoaula vamos tratar um pouco mais sobre o assunto de automação pneumática. Até lá!